Então, mais um encontro Amave, amigos do meio ambiente da vida. Um abraço apertadíssimo, um beijo no coração de cada uma de vocês. Um abraço apertado daquele que estrala os ossos da costela, né? Cada uma de vocês. Uma alegria gigantesca da gente estar junto aqui de novo. Como eu falei, né? Somos os carrapatos, né, Ana Paula? Somos os carrapatos, os heróis da resistência, aqueles que não desistem jamais. Então, hoje, e não tem carrapaticida que nos derrube. Não há, não há. Então, hoje, minhas amigas, nós vamos entrar no capítulo 14 da obra do Trigueiro, Consumo Consciente, capítulo muito interessante. E vamos ver se a gente consegue dar vencimento hoje. Eu acho que dá, apesar da extensão do conteúdo, não é? Deixa eu colocar aqui em tela inteira que fica melhor. E agradecer, né, Ana Paula, Caroline, Milena, com as suas mensagens maravilhosas que estão sendo espalhadas pelo mundo, Carla, Inês, a Estela, que está perto e está longe. Vamos nessa, vamos nessa. Gente, vamos começar em altíssimo astral com uma notícia importantíssima que a Ana Paula compartilhou, acho que foi hoje comigo ou ontem. Vamos começar lá em cima, né? É oficial. Portugal é o primeiro país a proibir a extração de minerais do fundo do mar, que é um negócio complicadésimo para o bioma marinho, para o ecossistema marinho. Está proibido essa conversa até 2050. Isso foi publicado na segunda-feira, agora, no Diário da República. É uma moratória, tá? Não significa que a gente podemos ficar tranquilos, né? Mas vamos ganhar um respiro, vamos ganhar um tempo. Então, assim, é uma moratória que está valendo para mineração em mar profundo. E, assim, foi saudada por inúmeras entidades de defesa do meio ambiente, não é? Eu vou colocar o link dessa reportagem para que vocês acessem, vou colocar aqui no chat, caso queiram ver na íntegra, recomendo que vejam, porque, olha, uma baita notícia, ufa, e a gente está precisando de notícias boas, não é? Então, para começar muito bem, enquanto ou que seja exemplo para a União Europeia, não é? Porque a União Europeia, eu estava refletindo sobre isso, ela é assim ela é umbilicalmente ligada com a indústria da pesca, a gente sabe disso, tem uma relação fortíssima. E quando um país da União Europeia toma uma atitude como essa, olha, é louvável. Então, bendito seja Portugal, não é? Que venham mais atitudes como estas. E aí, minhas amigas, bom, o Trigueiro fala então Fala aí, minha querida Ana Paula. Muito rápido, muito rápido. Desculpa, nem tinha desligado o microfone e perturba. A mineração no mar profundo está a ser debatida numa conferência na Noruega. Há 2 dias. Que Devagarinho. diga-se de passagem, a Noruega quer fazer mineração no fundo do mar. Diga-se de passagem. Atenção, né? A Noruega, que é um país todo avançado, está com a frota de carros quase toda elétrica, enfim. Puxa vida. O faz ou não faz, né? Eles têm que também entrar na questão da mineração no fundo do mar, não é? Legal, Ana Paula. Bom, gente, diferença então entre esses conceitos, né? Eu acho que é importantíssimo, o Trigueiro traz isso, tá? O que é consumo e o que é consumismo? O consumo, o Trigueiro diz que, bom, ele contribui, óbvio, né, para o desenvolvimento humano, quando aumenta as suas capacidades, o desenvolvimento, enfim, o crescimento, né, da sociedade, sem afetar o bem-estar coletivo. E bem-estar coletivo a gente pode, aqui amplia, né? Nós do Amave ampliamos esse bem-estar para todo mundo da experiência comunitária. Então, sem afetar esse bem-estar, quando é tão favorável para as gerações futuras como para as presentes, quando respeita a capacidade de suporte do planeta e quando encoraja a emergência de comunidades dinâmicas e criativas. Eu não sei se vocês lembram, não é? A gente mencionou aqui, não sei se foi nesse grupo ou no outro da MAVE, aqueles povos originários que algumas tribos que, quando estão para tomar uma decisão da tribo, os pajés, as lideranças, os caciques, eles pensam o seguinte: isso aqui vai ser bom para daqui a 7 gerações. Eles pensam nas gerações futuras. Então a gente precisamos imitar esse conceito, não é? E o Trigueiro diz isso. Tem que ser favorável para as gerações futuras. E aí a imagem mostra ali uma feira livre, colorida, não é? Isso é consumo. Isso é um belíssimo exemplo de consumo. E o consumismo remete ao excesso, ao desperdício de recursos.
Toda vez que compramos, adquirimos, não é? Nos preocupamos, a gente coloca uma energia danada naquilo que excede o necessário, que é supérfluo, não é? E à medida que isso se torna algo cultural, incorporado à rotina desse nosso sistema, essa nossa matrix capitalista, sem nenhuma noção das consequências. Daquilo que... eu não vou me lembrar qual é o filósofo que falou isso, gente. Puxa vida. Mas, quem fala é a Sônia Felipe. Recomendo, tá? Anotem, sigam a Sônia Felipe no Facebook e no Instagram. Ela é uma filósofa, nossa, das maiores. Ela fala em ética consequencialista. Ou seja, nesse caso, quando a gente consome, quando consumimos muito além da conta, sem estar preocupado com os impactos causados, sem pensar numa ética consequencialista, o que isso vai gerar de efeitos para as gerações futuras. E aí, vejam isso aqui, gente. Vejam isso. Que loucura. Gente do céu. Isso aqui, sabe o que é isso? Foi uma liquidação bombástica numa loja, uma grande rede de lojas brasileira. Não vou citar o nome, porque o dono da rede é uma figura. Ou posso citar? É a Van, a rede de lojas Avan no Brasil, cujo dono é um cara meio estranho, enfim. E assim, é um consumismo danado, né? Isso aqui é um reflexo muito interessante para ilustrar o que é o consumismo, não é? Será que todo mundo que está ali precisa realmente daquilo que querem comprar ali naquele momento? Então, esse é um negócio fantástico, não é? É um exemplo que eu achei interessante de trazer. E aqui eu trago uma fala de um filósofo de Santa Catarina. Olha, eu falei da Van, que é uma rede que tem a Matrix em Santa Catarina, se não me engano, não é? E tem um filósofo de Santa Catarina chamado Huberto Roden. Huberto Roden, recomendo, tá, que vocês deem uma pesquisada a respeito, que diz o seguinte, que o homem profano é tão míope ou cego que passa a vida inteira colecionando zeros à direita do não é? No banco, por exemplo, e quando acumulou milhões deles, então se julga seguro. Desistir dessa alucinante política de zeros e abraçar a gloriosa sabedoria do Isso é absolutamente urgente. Eu acho legal essa fala do Berto porque ele vai ao encontro dessa questão do consumismo, do consumo, não é? Muitas vezes colocamos uma energia gigantesca no trabalho para ganhar dinheiro, para trocar de carro todo ano. Nada contra quem queira fazer isso, enfim, mas será que vale a pena? Né? Uma energia tão grande de vida, não é? Tem um amigo nosso aqui, a Carol conhece, e a Ana Paula talvez também conheça, dos vídeos aqui que a gente faz por aí, que é o Manuel Mendes. Ele é budista, ele é psicólogo, e ele vivia nessa vibe, nessa vibração consumista. Ele comprava carro sempre do ano, ganhava muito bem, enfim, era um consumista. Ele fala isso nos vídeos dele por aí. E quando ele estava dentro de um carrão novo, o cheiro de couro, tomara que não seja couro animal, que não tenha sido, um cheiro de couro, aquele cheiro de carro novo, sabem? Ele disse que sentou no carro, nem saiu da concessionária. A primeira coisa que ele pensou, quando é que eu vou trocar esse carro aqui por um novo? Ele pensou isso, ele fala isso, e aí ele pensou o seguinte, na hora ele pensou, meu Deus, para tudo. Buda, Krishna, Allah, para tudo. Minha vida está errada, tem uma coisa errada aqui. E aí ele mudou, e aí ele virou a chave. Gente, eu recomendo demais, viu? Manuel Mendes, ele é um dos meus mentores encarnados. Esse cara é demais. Vou colocar aqui para procurarem aí pela... ele tem um espaço chamado Oikos. Eu estive lá já várias vezes, aí em Criciúma, eu morei lá, não é? Recomendo, tá? Procurem, deem uma espiada. Esse cara é um daqueles mentores que a gente encontra encarnados pelo caminho. E aí, gente, minhas amigas, eu tô terminando de ler esse livro, tá aqui na minha mesa, eu tô lendo devagarinho para uma leitura estudada,
E tem uma fala dele que eu achei fantástica. Diz que a sociedade tecnológica não se limita a alienar os seres humanos do resto da natureza, mas aliena-os também deles próprios e uns dos outros. E nesse processo de alienação, a ecologia profunda defende uma reconexão total com a natureza, ok? Total, total. Depois, no final, eu vou dar um spoiler. O último slide é de um filósofo maravilhoso, criador dessa ecologia profunda. E é uma alienação total. Essa desconexão, essa sociedade tecnológica nos afasta realmente da natureza e nos aproxima quase que umbilicalmente do consumismo, não é? E o consumismo é parte integrante dessa sociedade tecnológica e é altamente alienante. Altamente alienante. E assim, ecologia e espiritismo, já que nós estamos nessa vibe, denunciam, o Trigueiro fala, cada um do seu jeitinho, as mazelas causadas por esse consumismo para a humanidade, tanto para a humanidade quanto para o planeta. E essas denúncias, minhas amigas, elas vêm de todos os lados. Por isso que, assim, eu estou, assim, fascinado com as conexões, sabe? Elas vêm de todos os lados. Elas vêm do taoísmo, vêm do budismo, do estoicismo, assim, de cada canto, sabe? Falando a mesma coisa. Né, Carla? Diga aí, professora. Eu tô, eu tô num momento, assim, aqui na Alemanha as coisas não estão muito fáceis, né? Socialmente falando. E já quando não estavam tão ruins, já era difícil, né? Porque difere 99%, né, daquilo que a gente é acostumado no Brasil. Mas, enfim, agora ainda conseguiram piorar o que já não estava assim muito legal. E aí eu tenho me ocupado com outras coisas para não enlouquecer. E uma das coisas é com o socialismo, né? Eu tenho ouvido muito Rita von Hucht, se eu não me engano, ela é uma brasileira, não sei se vocês conhecem, eu estou apaixonada, assim, apaixonada, porque ela é tão direta que eu fico pensando, gente, como é que ninguém vê, né? E é muito fácil, ela é muito acessível, assim. E uma das coisas que ela fala é exatamente sobre essa alienação, né? Ontem eu vi um vídeo dela que ela fala, onde ela fala da preguiça, né? O direito à preguiça. E a gente, exatamente, pega o celular, né? Trabalha muito mais do que se trabalhava antes, não se aposenta antes, não tem mais tempo livre, né? E aí, exatamente, quando a gente tem assim 10 minutinhos para não fazer nada, né, que seria o tempo da preguiça, a gente pega o celular e se aliena mais ainda, né? Então, realmente é uma coisa perversa. A gente tem que, eu sempre disse isso, a gente tem que usar o aparelho, não o aparelho a gente, né? E hoje em dia, aqui quando eu ando no metrô, no ônibus, como não tem a violência que a gente tem no Brasil, todo mundo anda com o celular exposto, né? Todo mundo com o celular na mão. Às vezes me sufoca, porque as pessoas principalmente dentro do metrô, elas não olham para nada, elas sequer olham para a estação onde elas têm que descer. Né? Então, isso é realmente mais alienado impossível. Né? Porque você consome uma coisa que não tem nada a ver com você. É como essas pessoas que foram nessa loja, né, nessa liquidação, elas nem sabem o que elas foram fazer ali. Né? Elas foram porque o bolo doido foi e elas, né? É horrível, é horrível. Chega a ser desesperador, assim, de vez em quando. E ouvindo ela na parte, né, do socialismo, aí é que fica mais difícil ainda engolir. Pois é, se reconectar conosco mesmo, né? Eu acho que é o começo. Exatamente, ecologia profunda, né? Carla, maravilha. Muito, muito, muito obrigado de coração. Isso que você está trazendo é fundamental. Eu coloquei no chat aqui o canal do YouTube dessa Rita, não é?
Gente, recomendo. Olha, Carla, muito bom, viu? Muito bom ter trazido isso, trazido os exemplos também. Esses são os exemplos que eu vejo por aqui. Às vezes um lugar lindo, sabe? Com árvores, com verde. E eu vejo a turma passando afundada no celular quando podia estar observando, sabe? Estamos na primavera, por exemplo, não é? Tem um vídeo que está rolando por aí de um menino, deve ter os seus 12 anos, ele colocou a câmera numa estação de metrô. Olha isso, olha isso. Ele colocou a câmera ali na estação, tá? Em algum sítio, para gravá-lo ali, as portas do metrô quando ele chegasse. E ele gravou, né? Chegou o metrô, abriu a porta, ele entrou no metrô e adivinha? Ele esqueceu o celular, ele esqueceu o telemóvel. Gente, o mundo tá doente, o mundo tá maluco, o mundo está enfermo. E tá lá, ele entrou e ficou ali, né? Eu acho que ele se deu conta mais adiante lá, imagina o pânico depois, não é? Gente, é incrível, é incrível. Olha, recomendo, viu? Invistam uns minutinhos e pesquisem esse canal que a Carla trouxe, tá? Rita Von Hunt, é demais, demais. Gente, uma saída, não é? Saída, Ana Paula tinha levantado a mão e baixou. Desistiu? Uma saída para o consumismo. Desculpa. Diga. Ia dizer que é ainda mais grave quando tu percebes que tens adolescentes que se desconectam de tal forma que não é estarem na natureza, é estarem abstraídos, ou estar num ambiente até com miúdos da idade deles e não quererem interagir porque preferem a interação ali com um telemóvel. Já não querem sair de casa. A tendência é para que sejam completamente absorvidos por tudo aquilo que está ali, não é? Nós sabemos que há a famosa dopamina imediata. E os adultos também têm essa reação. Nós temos uma reação química que nos controla o cérebro. Ponto. E que nos controla as restantes reações, não é? No fundo é um controle maciço que está a ser feito com estas máquinas e que nós temos que ter conhecimento e não tínhamos. Agora vamos tendo. E quanto mais os pais, sobretudo agora, que estão muito mais alertados até do que eu estava, não é? Que há uns 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, quanto mais os pais estão conscientes dessa problemática, mais vão ter que ter resistências e opções que são muito fortes, são muito difíceis. Nós ainda estamos na fase de aprendizagem para que eles possam fazer um desmame dessa droga. É uma droga. Desmame. E é complicado, é muito complicado. Gostei. Não é fácil. Gostei. Mas a tendência é as pessoas estarem cada vez mais acordadas para o problema. Gostei. Desmame. É isso aí. É o que tem que acontecer. Parece remédio psiquiátrico, né? Tem que fazer o desmame. Muito bom, meus amigos. Mas Roberto, está considerada uma dependência tóxica. Tóxica. É uma dependência. E é gravíssimo para os nossos miúdos e jovens e para os adultos. Conheço muitos adultos, muitos. Sem dúvida. E a saída, não é? É o que a Carla falou. A gente está carecendo de autoconhecimento, de entrar para dentro, olhar para dentro, enfim, uma autoanálise. E aí, Leon Denis, não é? Que vamos comemorar ele desencarnou no dia 12 de abril, daqui a alguns dias chega essa data. Ele diz que eis porque convém procurar todos os meios de elevar as almas, não é? Os pensamentos em direção a essas regiões em que as emanações do alto varrem todas as impurezas e os rios, não é? E os shorts e os algoritmos. Desses cumes radiosos contempla-se e penetra-se melhor a essência das coisas. E de lá se desce. Olha que isso aqui é muito indiano, viu? É muito hinduísta. A gente sobe pro espiritual, para a tríade do espiritual, depois busca energia e desce pro mundo aqui das formas. Isso é muito hinduísta. Desses cumes contempla-se, penetra-se melhor a essência das coisas e de lá se desce com a soma de energia necessária para prosseguir nas lutas desse mundo e afastar de si tentações perigosas, prazeres aviltantes e tudo mais, não é? Que vem no pacote do sistema. E por falar em sociedade tecnológica, esse slide aqui eu extraí da palestra que estamos fazendo por aí, que é o Espiritismo, Saúde, principalmente a mental, e o mundo digital. Por falar em sociedade tecnológica, nós temos
problema da energia e da água, não é? Já que estamos falando de consumo, e esse é um grupo de defensores da vida e do meio ambiente, isso aqui talvez eu já tenha até falado. Se falei, peço mil desculpas. As gigantes, as big techs, estão consumindo energia elétrica numa proporção assim absurdamente grande, e sozinhas elas consomem mais do que 100 diferentes países no mundo, não é? Essa semana bateu o recorde, né? O ChatGPT botar a função. Isso, a Carol está falando aqui que o ChatGPT, a inteligência artificial, essa semana consumiu não sei quantos milhões de água somente nesta semana para resfriar as fazendas de servidores e tal. É um problema tão grande, gente, que pessoas como, por exemplo, Bill Gates, da Microsoft, e outras big techs estão em processo de comprar usinas nucleares para gerar energia elétrica para as suas fazendas de servidores, para vocês terem uma ideia de como anda a coisa. E isso vai ao encontro, não é, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, não é? Energia limpa e acessível, água potável e saneamento. Como é que volta essa água para o meio ambiente depois de passar pelos servidores, pelos computadores? Eu não sei como é que voltam, que alguém sabe? Cidades e comunidades sustentáveis, e conecta-se com várias das ODS, não é? Aqui a Estela dizendo, será que eles reciclam essa água? Nossa, Estela, é pergunta de $1 milhão. Eu queria saber, não sei. Não sei, se alguém souber a resposta... se alguém souber a resposta, digam-nos, tá? Coloquem lá, compartilhem aqui ou lá no grupo. Olhem depois o Ser Integral, de Huberto Roden, um dos melhores livros que a Estela já leu. Aí, ó, fica a dica do filósofo que eu falei, que é de Tubarão, de Santa Catarina. Fica a dica. Boa dica, hein, Estela? Boa dica. E, gente, já que a gente está falando de água, não é? O uso de água doce, chamada água azul, não é? Em escala global. Como é que está isso desde 1901 até 2014? 10 anos atrás, tá? Nós estamos com 10 anos de defasagem nesses dados. Crescendo, não é? E no início do século passado não chegava a 1 trilhão de metros cúbicos, e agora nós estamos a caminho de passar de 4 trilhões, não é? E o mundo digital tem a sua digital né? Perdão da redundância. E aí os nossos smartphones, não é? São um símbolo do consumismo? É uma pergunta. Eu acho que a resposta é meio óbvia, né? Por que devemos nos preocupar e agir? Também nesse sentido, não é? Estamos fazendo uso racional das tecnologias de informação, uso sustentável, né? Pena que a Denise não está aí hoje para falar de sustentabilidade, para nos ajudar. Fica a dúvida. E aí eu penso, finais de semana eu tento, sabe? Eu ainda não estou conseguindo, viu, gente? Estou com dificuldades, mas eu tento desligar do telemóvel, pelo menos nos finais de semana. Talvez, é tipo uma campanha, tipo a segunda-feira sem carne, né? Reduz um pouco o consumo de carne, pelo menos. Tipo, fim de semana sem telemóvel, quem sabe não impacta também, né? Eu acho que em breve vai vir uma campanha por aí nesse sentido. Se não vier, poderíamos nós a fazer, né? Poderíamos sermos nós a fazer. Pô, fica a dica, então. Podia fazer uma campanha desse tipo, não é? Fala aí, minha amiga. É uma pergunta, Roberto, para a minha grande ignorância no campo. Todo o tipo de mensagens que nós temos guardadas, seja em e-mail, WhatsApps, tudo isso, porque muitas vezes não temos consciência disso, eu pelo menos não tinha, e ainda não tenho verdadeiramente. Tudo aquilo que nós guardamos é lixo cósmico que nós estamos a guardar, chama-lhe lixo cósmico, pronto, não podia chamar, não sei o nome, que consome e continua a consumir energia para ser guardado. Eu acho que sim. O ideal seria mandar tudo para o lixo. Não é? Manter limpo, né? Limpar mesmo tudo, não é? Possivelmente será isso, mas eu não sei. Não sei responder a isso. A Carol depois vai pesquisar e responde. A Carol tá falando aqui, que eu acredito que sim, eu acho que é verdade. Claro, carece da gente aprofundar, mas é uma boa pergunta. Mas tudo que está a ocupar os servidores, está consumindo energia. Está consumindo. Tá. E tem algo mais, tá, gente? Puxa vida, que aí não é... A gente fica num beco meio sem saída, não é? A ciência
produz cada vez mais terabytes e terabytes de informação. Só a astronomia, que é uma ciência que eu amo, não é? Que para mim é para a gente entender, uma das formas da gente entender, tentar entender um pouquinho o que seria o tamanho de Deus é a astronomia. A astronomia, através das diversas missões que estão aí pelo universo e as que estão na Terra também, gera uma quantidade massiva de informação de terabytes, ou seja, estão precisando de servidores cada vez mais. Então a gente tá num dilema nessa questão da energia e da água. Estamos num dilema. E olha, por falar em telemóveis, eu pesquisei isso aqui, eu acho bem interessante trazer para vocês. Um celular, um telemóvel, ele contém 75 dos 81 elementos não radioativos da tabela periódica da química. Quem lembra da tabela periódica da química aí, né? 71 telemóvel equivale a 70 quilos de rocha. 70 quilos de rocha foram necessárias para fazer um telemóvel. Gente, isso aqui me surpreendeu. E aqui está uma arte que nos dá conta, não vou entrar nos detalhes porque não tem tempo, mas, por exemplo, na tela do telemóvel tem ali a relação toda dos minerais que são necessários, não é? Todas, alguns são aquelas chamadas terras raras, que são raras mesmo, não é? E que é motivo de, olha, anotem aí, motivo de encrenca geopolítica, já é hoje. China com Taiwan, Estados Unidos com Ucrânia, eles estão de olho também nisso, nas terras raras. Componentes eletrônicos ali mais à direita, os quadradinhos são símbolos dos elementos químicos, cobre, prata, ouro, nossa, tem de tudo aqui, fósforo. Na bateria, então, que é um problema, não é? Lítio, cobalto, que é altamente tóxico, e assim, não é? Puxa vida, aquilo que eu estou espalhando por aí, gente, tentando entregar, né, as conexões entre todas as crises, não é? Nós aqui a consumir, a comprar o telemóvel, o último telemóvel, nada contra quem compra, pelo amor de Deus, tá? Quem sou eu, né, para fazer juízo? Nada contra. Mas nós aqui querendo adquirir a última versão e para que a bateria funcione bem, é preciso cobalto. E onde estão as grandes minas de cobalto? Na África. E quem muitas vezes explora essas minas de cobalto? Crianças. Os mais oprimidos, aqueles que não têm outra alternativa. Olha que enrascada que a gente está metido nessa questão do consumismo, e como Francisco de Assis, quem mais? Buda, ai Jesus, outros franciscanos aí de todos os quadrantes, são tantos. Henry David Thoreau, dos Estados Unidos, um ecologista profundo aí do século retrasado. A gente precisa deles para sair dessa vibe consumista, né? Tentar furar a Matrix, não é? É um desafio, mas é possível. É possível. Isso aqui, gente, é para a gente dar uma respirada, não é? E perceber a quantas anda a questão do telemóvel mundo afora. Vejam isso. Esse cara é muito bom, muito bom. Vejam que ele é o cara que quer botar ordem na casa, né? Aparentemente. Não é fácil, né? E os pais hoje têm um problemão em casa, né? Não é para disciplinar isso, não é? Então, olha, não é fácil. Então, e essas chagas do consumismo, né? Há mil e uma conexões. A questão do consumismo, o problema, os efeitos do consumismo em escala planetária foram denunciados, está na obra do Trigueiro, tá? Por um dos mais prestigiados relatórios sobre o meio ambiente, o estado do mundo, produzido por técnicos da ONG World Watch Institute, que diz que há altos níveis de obesidade, dívidas pessoais, claro, né?
aquelas prestações que cabem no bolso para a gente comprar o último carro, enfim. Eu já fui desses, tá? Nossa, o que eu já me endividei. Vocês não fazem ideia do que eu já fiz na minha vida em termos de endividamento. Vocês precisariam um lenço para ouvir, tá? Mas enfim, estou livre disso. Altos níveis de obesidade, dívidas pessoais, menos tempo livre, meio ambiente danificado são sinais de que o consumo excessivo está diminuindo a qualidade de vida das criaturas. Então nós temos todos esses ambientes, aspectos psicológicos, não é? Comunidades humanas e não humanas que sofrem os efeitos disso, pandemias que estão conectadas a isso, são fatores de origem e são fatores que também potencializam os problemas, e mais, não é? A Carla falou de autoconhecimento, viagem para dentro, prejuízos altíssimos prejuízos culturais e espirituais, não é? Puxa vida, povos, ideologias, etnias, culturas que vão perdendo talvez um pouco o brilho que eles têm dos conhecimentos ancestrais por conta dessa colonização consumista, não é? E o consumismo do ponto de vista ético e moral, minhas amigas. Estados Unidos, Europa, Japão, essa turma dos países mais industrializados concentram 80% da produção, do consumo e da renda do mundo. E uma enorme parte disso tudo pode se considerar supérfluo, é o que diz o Trigueiro na obra. E assim, a gente está apresentando os conteúdos aqui, fiquem à vontade para não concordar com, às vezes, o que o Trigueiro traga, não é? Ou o que eu traga, não é? Então, gastam-se 18 bilhões de dólares por ano, por exemplo, com perfumes e cosméticos. Que, de novo, nada contra quem quer andar perfumado, por favor, não é isso. Que bastariam para eliminar a fome de 800 milhões de pessoas. Eu gosto de andar perfumadinho, cheiroso, um pouquinho, minimamente, né? É importante isso, não é? Por favor, a Carol está dizendo, por favor, que eu faça isso, porque senão ninguém aguenta. E isso bastaria para eliminar a fome de 800 milhões de pessoas, que é o que a OMS diz hoje, é a quantidade de gente que não consegue comer nada ou não consegue comer direito. Gastam-se 12 bilhões de dólares por ano com sorvetes aqui na Europa, não sabia desse número, suficientes para prover com água de boa qualidade mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. Então, olha que como consumir vira uma questão ética, moral profunda, não é? Vira, não é? Cada vez que a gente vai comprar alguma coisa, tem que pensar muito. E assim, aí o Trigueiro faz perguntas muito fortes. Como é possível ostentar abundância onde ainda haja tanta escassez? Como aceitar um modelo de desenvolvimento que produz tantas desigualdades? E aí a turma da filosofia, né? Estamos trazendo alguns hoje aqui, mais um brilhante, tá? Eu conheço muito pouco dele, eu li só um livro, que é A Cegueira Moral, que é uma parceria dele com o filósofo lituano Leonidas Donskis, se não me falha a memória. Esse é o Zygmunt Bauman, polonês. Ele observou com muita precisão que a solidariedade humana é o que primeiro vai para o espaço quando a Matrix, o mercado, triunfa, quando o mercado se sobrepõe. Zygmunt Bauman e aquela história da sociedade líquida, não é? Ele tem esse conceito muito bacana, né? Eu não conheço muito, viu, Carla? Eu conheço muito pouco, tá? Do Zygmunt. Eu trouxe aqui só as coisas superficiais para a gente mergulhar, né? Quem quiser mergulhar, eu preciso mergulhar porque esse cara sabe muito, muito. Fala aí, Ana Paula. Roberto, é rápido. O Zygmunt Bauman está a vir em contra uma citação que eu tinha aqui do Herculano Pires. Estou a seguir, em paralelo, conhecimentos espíritas que têm tudo a ver com o que estamos a falar. Mas Zygmunt Bauman, com essa história ele é muito conhecido mesmo pelas relações, agora falta-me o termo, mas as relações líquidas. Portanto, ele explica esta fluidez, a não resistência às dificuldades dentro de uma relação, ao não construir, no fundo, relação. Está bem, está, não está, siga cada um para seu lado. Portanto, ele fala desta rapidez com que tudo acontece e desaparece ao mesmo tempo. Também aliás, que é sobretudo devido a este cúmulo de materialização, de matéria, não é? Mas pior ainda,
E Herculano Pires afirma isto na Agonia das Religiões. Ele diz assim: o pragmatismo das sociedades contemporâneas coisificou o homem, o que vale dizer que o nadificou no plano moral. Pior do que a nadificação pela morte, da teoria de Sartre, é essa nadificação em vida que reduz a criatura humana a objeto de uso. Porque nós, no meio disto tudo, acabamos por passar ao humano que também se nadifica, se coisifica, e isto começa a ser tudo um bolo material denso que é muito complicado, não é? Muito bom, hein? Fica a dica de leitura, Ana Paula. Obrigado. Eu coloquei no chat aqui. Agonia das Religiões, não é? Muito bom, muito bom. Herculano Pires é um dos pesquisadores espíritas muito bons, que a gente precisa dar uma olhada com muito carinho no que ele fala. E a gente vai nadificando e objetificando os seres humanos, né? Os animais já estão objetificados, vegetais também. Então, olha, nós somos os carrapatos, nós somos a resistência para promover a virada de jogo. Ah, tá aqui o livro, ó. Ainda com o Titio Bauman, tá? Esse é o livro que eu tinha mencionado, Cegueira Moral. Ele fala do medo da insignificância que acarreta a superexposição da privacidade. É verdade, tá todo mundo. Muitos se expõem, né? Fazem questão de expor a privacidade para ganhar muitos likes, curtidas e tal. Isso é um medo, segundo o Bauman, de uma insignificância, de eu ser desimportante, ninguém olha para mim, eu vou me julgar com uma baixa autoestima, vou fazer comparações, o que é pior, vou fazer comparações porque se eu não consigo a riqueza, não é? Uma bela esposa, um belo marido, riqueza, viagens, eu começo a ficar frustrado. E onde isso estoura? Na saúde emocional. A história num CVV, num Centro de Valorização da Vida, ou nos serviços que existem em cada país, Portugal, na Alemanha, né? Estoura lá. As pessoas ficam frustradas e pensam até no pior, em abreviar a própria vida porque se acham incompetentes para ser aquilo que aqueles influencers estão mostrando ou aparentam ser nas redes sociais, né? Que encrenca. É uma baita encrenca isso. E aí, um extrato aqui também daquela mesma palestra, Espiritismo, Saúde e Mundo Digital. Kardec, Sócrates e Platão e os Desejos. Eles são fantásticos. Isso está na abertura do Espiritismo segundo o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec fala: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nessa encrenca planetária toda, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. E aí a Carla falou, sem entrar para dentro, né, Carla? Como é que a gente vai buscar a verdade? Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, o corpo nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e 1000 tolices. E é o que o consumismo apresenta numa variedade gigantesca, não é? 1000 tolices. De maneira que, com ele, impossível se nos torna a ser ajuizados nem por um instante. Isso aqui é uma comparação, uma analogia que Kardec está fazendo com a filosofia socrática e platônica também, para que vocês percebam como está tudo absolutamente conectado. Os saberes todos conectados, nos apontando para um caminho. Eu acho fantástica essa comparação que Kardec faz com a filosofia grega aqui no caso, não é? E o consumo consciente? Fala aí, minha amiga. Oh, Roberto, é a sintonia de Leon Denis contigo. Porque isto é Leon Denis no socialismo e espiritismo. E espiritismo, sim. Ele diz que as lições da guerra, dizem eles em substância, portanto isto é uma citação, não trouxeram os frutos que se poderiam esperar. O perigo passado, a matéria caiu mais pesadamente sobre o espírito. Ela superexcitou os apetites e a avidez. Como deter este transbordamento de paixões que nos arrasta para o abismo, suprimindo o meio que as desencadeia, o dinheiro. Daí a crise financeira que se vicia a hora presente. Isto foi em 1800 e troca ao passo. É verdade.
É verdade. Mantém-se verdade, não é? E o meio espírita não presta muita atenção nessa obra. E olha que ele termina, desculpa Fala. interromper, que ele termina a dizer isto. De acordo com uma lei superior, estamos a falar de espíritos, não é? Todo capital adquirido sem escrúpulo, sem trabalho, será volatilizado e podem-se prever ruínas sem número, a queda de muitos e grandes estabelecimentos, que é o que está a acontecer. Nossa, ele usa um termo do mercado financeiro de hoje em dia, perceberam? A volatização dos ativos financeiros e tal. Leon Denis, século XIX. Século XIX. Isso me lembra um querido centro espírita, né? Que quando eu trouxe para discussão uma obra como essa do Leon Denis, Espiritismo e Socialismo, quase fui, digamos, convidado a retirar-me. Mas enfim, mas é bacana que isso aconteça, porque depois a consciência, não por minha causa, por causa de toda a equipe que trabalhava lá, né, aflorou e o pessoal tá abrindo os olhos para isso. E o Trigueiro traz uma origem para o problema, viu? Revolução Industrial. Aí tem uma foto muito interessante de uma linha de produção, olha a moda aí, né? Uma linha de produção de roupas, mecanização da produção, aumento da demanda, um derrame de produtos no mercado que precisavam ser vendidos, necessidade de estimular o consumo, propaganda, marketing, nenhuma culpa, nenhum remorso. E aí o Trigueiro traz uma citação do historiador Fernando Braudel, que a Revolução Industrial teria alterado muito a demanda e se tornou uma transformação de desejos. Então é aí que surge a tal sociedade de consumo, não é? Onde a figura do consumidor é aquele que tem o poder de realizar desejos, sonhos de consumo, que em boa parte deles são descartáveis, não é? Absolutamente efêmeros. E assim, o cliente é o rei, não é? A sua excelência é o mercado. E um dos seus súditos é o marketing. E aí o Trigueiro traz um outro filósofo. Hoje está cheio de filósofo aqui. O Schopenhauer, que é contemporâneo a Kardec, e Haeckel, que é o criador da ecologia, tá? Vejam como o século XIX foi interessante. Schopenhauer denunciou o sofrimento oriundo do desejo, exigências sem fim, satisfação de curta duração, escassa. Parece que ele está falando da dopamina de hoje das redes. Contentamento finito, inclusive é somente aparente. O desejo satisfeito imediatamente dá lugar a outro. Olha só, parece que ele está falando do século XXI. Satisfação duradoura e permanente objeto algum do querer pode fornecer. É como uma caridade oferecida ao mendigo a lhe garantir a vida hoje e prolongar a sua miséria ao amanhã. Fantástico. Nossa, é a turma de 200 anos atrás nos avisando do que está acontecendo exatamente hoje sob os nossos olhos, não é? E olha só, isso aqui é bárbaro. Bárbaro no sentido positivo. Schopenhauer está trazendo aqui, e a gente está falando de espiritismo, e de novo, vamos lá para o Oriente, com Buda. Ele está trazendo aqui as 4 nobres verdades do Buda. Quais são? Estava falando sobre isso com a Carol esses dias aqui. Primeira verdade, o mundo é uma encrenca. O mundo é sofrimento, ponto. Planeta de expiação e provas, não é? Verdade número 1, tomara que eu me lembre das 4. O mundo é sofrimento. Há saída para o sofrimento. Essa é uma segunda verdade. Tem jeito, ou seja, tem como dar um jeito nisso. Ah, Jesus, eu não vou lembrar da terceira, caramba. Mas a 4ª nobre verdade diz, há um caminho para isso. E aí ele abre o caminho óctuplo para a gente sair dessa situação, que é o reto pensamento, a reta ação, o reto meio de viver, a reta concentração, a reta fala. E aí ele dá todo o caminho das pedras. Veja como o Schopenhauer, então, conversa diretamente com o Buda, porque o Buda fala isso. Um dos grandes motivos do sofrimento no mundo hoje é o desejo. É uma grande encrenca. Buda estava certíssimo quanto a isso. E assim, o Trigueiro nos diz no livro, tá, que a publicidade não inventou o desejo de consumir muito além do necessário, mas ele
a publicidade sofisticou todo esse sistema, não é? Melhorou, ampliou o poder desse sistema de marketing. A massificação dos desejos por meio da publicidade gera, conforme o Trigueiro, problemas ainda pouco conhecidos ou discutidos na sociedade moderna. Se bem que essa obra aqui, o Trigueiro, a última edição, já fazem uns bons anos. Hoje a neurociência já começa, eu não tenho conhecimento para isso, mas já começa a nos dar insights poderosos sobre a influência neurológica, né, de todo o marketing que a gente sofre hoje. E ainda por cima tem os algoritmos, não é? Se a gente inventar de colocar na internet, tô a pesquisar uma bicicleta nova, pronto. Eu vou sofrer o resto da vida com anúncios de bicicletas no meu prompt ali, né? Nas redes sociais e por aí vai. Então, os algoritmos ficam ali. Eles pegam uma necessidade, um desejozinho que nós temos e pronto. Começam a bombardear de todos os lados. E aí, gente, já te passo, Ana Paula, só para passar esse slide aqui, tem um documentário muito interessante, que eu acho que está no Netflix, o link para ele está no nosso YouTube, está no nosso site da Amave, tá, gente? projetoamave.org, que é o Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. Recomendo, viu? Esse documentário é interessantíssimo, fala sobre o estilo de vida minimalista, que assim é o pouco e o necessário, e a forma como as pessoas podem se desapegar dos seus bens materiais usando apenas o que realmente importa. É muito bacana, recomendo, viu? Diga aí, minha amiga. E fique à vontade todas aí para falar, tá? Por favor. É muito rápido também, mas é uma patetice. O que eu vou dizer é que com os algoritmos nós devíamos nos divertir a pôr assim umas pesquisas completamente aberrantes que não têm nada a ver connosco, não é? Tipo, sei lá, vamos pesquisar um disparate qualquer, uma cartomância, circo, o que nos apetecer, e depois aquilo que realmente nos interessa, ou vias de meio, e não conseguem caracterizar-nos, não é? Pelo menos do lado de lá não vão saber quem nós somos. Está-me a dar vontade de rir, porque eles identificam-nos pelos nossos gostos, escolhas de todo o tipo, não é? E somos catalogados dentro de um pacote que é muito claro. E por isso é que o algoritmo depois nos oferece tudo, não é isso? Porque nós temos a sensação, ouves muitas pessoas com a sensação que dizem que o telemóvel está a ouvir-te. Também está. Eu tenho prova. Eu acredito nisso. Aconteceu-me na vida real. Também está. Mas a maior parte são mesmo estes algoritmos, não é? Que são assustadores, porque tu não podes pôr uma letra, já eles te dão o abecedário todo acerca daquele... Lá está, o que tu dizias, não é? Me dá vontade de rir com o facto de nós também, mas seria gastar tempo, de os confundirmos, quer dizer, de não lhes darmos as cartas todas. Isso, eu vou à procura de um disparate qualquer e depois eu elimino tudo o que eles me oferecem, nem sequer me dou ao cuidado de abrir, ou de, não é? Pronto. Dá para confundir o algoritmo, isso, né? É. Dá para tentar confundir, exatamente. Olha, mas para esclarecer que é mais importante aqui, uma conversa que eu tive com a nossa Milena, o site do Amave é aquele onde está, porque eu sou total com as tecnologias, toda a gente sabe, é aquele onde está publicado também, onde estão publicados os filmes aconselhados para nós vermos, não é? Sim, sim. E basta-nos ir a Google e pesquisar. Tu mandaste-me para o WhatsApp. Não, mas deixa eu te prestar um serviço, desculpa te interromper, porque é uma notícia, é até importante que todos saibam. Nós estamos reformando essa parte da lista dos documentários para facilitar a vida de quem pesquisa, porque eles estavam todos numa lista diretaça, com mais de, sei lá, já tem 50 lá. Nós vamos classificar vamos colocar no menu do site e classificar por categoria. Então aí quem for procurar, puxa, eu quero saber sobre moda, sobre consumo, sobre ética animal, vai lá e escolhe. Fica mais fácil, sabe? Então vai ser em breve, tá, gente? Em breve, ainda não está no ar. Mas já a turma da TI, da tecnologia da informação, já está a trabalhar. Pois, diz aí aos nossos técnicos mais profundos que há aqui gente iliterada. Para como é que nós vamos pesquisar o site Amave? Isso. Assim, primeiro passo, o que é que nós fazemos? Abrimos o Google e digitamos
não sabemos nada do Amav, não é? Não sabemos absolutamente nada, uma pessoa que não conhece. E tu dás-lhe a dica e dizes, olha, vai pesquisar, imagina que eu estou a falar com uma pessoa assim no dia-a-dia, e digo-lhe, olha, pesquisa o nosso site Amav, ou o site Amav, porque tens lá documentários importantes, filmes que te podem inspirar e dar muito conhecimento nas várias áreas, como vou fazer agora, não é? Separadamente, temas organizados, separados. O que é que tu dizes à pessoa? O passo a passo, o que é que ela faz? Eu indico que acesse o link diretamente, não é? O link do site. Eu coloquei até no chat aqui, para que vá direto, não é? Roberto, estou a falar com uma pessoa desconhecida. Olha a minha ignorância. Estou a falar com uma pessoa completamente desconhecida. E não tenho ali meios. Como é que eu lhe digo? Olha, vai pesquisar no Google, digita Amav ou digita. Digita Projeto Amave. Ok. Ou Amigos do Meio Ambiente. Ou o título completo, Amigos do Meio Ambiente da Vida. Aí vai diretaço. Maravilha, faz isso. Faz à vontade isso, Ana. Faz à vontade. Isto é básico para muitas pessoas. Sim. É muito importante. Muito bom. Lembrando de Projeto Amave, porque só por Amave é meio difícil chegar. Tem muita coisa, né? Eu acho que é melhor o nome completo. Projeto. Uhum. A nossa Estela tinha levantado a mão, né? E baixou. Ela disse que ia ficar quietinha, mas, poxa, se puder falar, bem-vinda. Não sei se ainda quer falar. É que eu tô ouvindo as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Fica à vontade. Até esqueci o que eu ia falar, de verdade. Tá, mas se lembrar, manda ver. Gente, já quase no final aqui, tá? Já que nós estamos navegando aí também pelo Oriente, como sempre, tem aqui, essa obra aqui é muito legal, viu? Recomendo muito. É um dos maiores admiradores de Jesus Cristo do hinduísmo, sabe? É Paramahansa Yogananda. Ele já recebeu, já conversou e tal. Ele tem relatos fantásticos numa relação dele com Jesus, enfim, de conversas e tal. Ele diz que a eterna, está na obra chamada Eterna Busca do Homem. Quando realiza um desejo, fica feliz. Quando não, fica infeliz. Quando não está contente nem triste, fica entediado. Quando se livra das três anteriores, fica em paz. Paz! É isso que a gente precisa, né? Eu achei sensacional essa fala do Yogananda. É isso que e, de novo, ligado com o budismo, né? Quando libertamos-nos ou liberamos-nos, né, do desejo, aí vem a paz. Puxa, aí vem a paz. Essa é uma luta pela liberdade, viu? E aí temos aqui Jung, que o Trigueiro traz, não é? Jung criou as chamadas imagens primordiais, os arquétipos, não é? Que simbolizam situações da vida, quando se busca no inconsciente coletivo aquelas imagens mitológicas que conectam-se com expectativas comuns a todos, como, por exemplo, encontrar o par perfeito, chamada alma gêmea, para compor uma campanha publicitária, isso ganha uma força em comum, ou seja, a publicidade usa e abusa dos arquétipos. A publicidade é junguiana para caramba. E aí o Trigueiro traz aqui um toque do coordenador do Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e Consciência, Evandro Ouriques. Ele chama, é um nome até meio complicado, hoje em dia até está se revisando, mas enfim, ele chama a publicidade de magia negra, quando se manipulam sons, imagens e arquétipos para alcançar objetivos, digamos, menos nobres, não é? E aí, onde é que anda a nossa carência pelo simples, pelos arquétipos mais simples, não é? Onde anda isso? É isso que a gente tem que estimular. Eu acho que isso também é um papel nosso aqui, né, do Amave. A ecologia profunda tem essas respostas. E aqui eu encerro com a resposta, com uma muito importante. Eu tinha falado do filósofo criador da ecologia profunda, aí está. É um simpático senhorzinho chamado Arne Ness. Está aqui o livrinho, ó. Está aqui o meu livro.
Já tô na metade, eu tô indo devagar, tô nele já há um tempão, porque eu fico lendo, anotando, extraindo insights aqui para cá e para as palestras, né? Olha que frase fantástica dele. Simples nos meios e ricos nos fins. É isso que precisa ser colocado no nosso algoritmo espiritual, não é? O nome dele é Arne Næss. Esse senhor, ele é norueguês. Olha aí, ó, a propósito da conferência na Noruega sobre a pesca. Ele é norueguês, tudo se conecta, né, Carla? Ele é norueguês. Ele decidiu fazer uma viagem profunda de reconexão com a natureza. E olha o ambiente que ele escolheu, não é? As montanhas, aquelas montanhas maravilhosas. Eu tenho um caso de amor profundo com as montanhas. Eu fico com uma invejinha do Arne Næss. Eu queria fazer a mesma coisa. Ele viveu, mergulhou nas montanhas e começou a pensar, filosofar e trouxe toda essa ideologia da ecologia profunda para todos nós. E é um cara feliz. Eu tenho certeza que ele é um cara feliz, livre e está em paz, não é? Eu acho que eu não sei se ele ainda é vivo. Eu não sei dizer. Mas enfim, fica a dica do Amave aí, do Arne Næss, não é? Simples nos meios, rico nos fins. E é isso, minhas amigas. É isso que tínhamos para hoje. Espero que fique aberto aí, né? Milena, fica à vontade. A Estelinha, se quiser também. A Estela tá com duplo ouvido ali. Eu queria ser assim, viu? Mas eu não consigo. Fique à vontade aí para uma palavrinha final, uma consideração, uma contraposição aí ao que a gente trouxe. Tá bem? E era isso, viu? O recado forte aí do Trigueiro e de toda essa turma aí, dos antepassados aí que a gente trouxe, né? Que turma, hein? Já pensou colocar toda essa turma numa sala para a gente trocar uma ideia? Schopenhauer, Buda, Paramahansa Yogananda, o Arne Næss. Cara, seria fabuloso. Seria fabuloso. Quem sabe, né, um dia a gente consiga fazer isso. Do lado de lá. Mas tens de ter cuidado com o Schopenhauer, que ele é um bocadinho negativo, é um bocadinho pessimista. Nós temos que tens que ter cuidado com o Schopenhauer, porque ele é um bocadinho pessimista. Nós somos um grupo otimista. É verdade, é verdade. Vamos ficar com a parte boa que ele nos traz e descartamos a outra. Faz como o Kardec, né? Pega aquilo que serve, aquilo que não está muito legal, deixa de ladinho ali e tal. Ó, a Estela dizendo, treino, meus caros, que temos 2 hemisférios cerebrais, cada um se preocupa com uma coisa. Ah, sim, ela dizendo que ela está usando os 2 hemisférios, não é? Isso, e que o Paramahansa tem um ótimo livro sobre Jesus. É verdade, eu não li ainda, mas sei que existe. Vale a pena, Estela, buscar essa bibliografia. Minhas amigas queridas, era isso. Passo a palavra, o Tagarela aí, passa a palavra para vocês e vamos em frente na luta, na resistência, não é? Contra tudo. Olha, eu não vejo a hora que a Milena veja o site do Amave, sabes? Eu estou aqui com pulguinhas na cadeira, dona Helena. Como é que eu vou conseguir ver? Veste porque é que eu perguntei? Vai ter que ir ao Google. Eu tenho aqui um apontamento, não sei se é www.projetamave.org. É isso mesmo. É isto? Esse mesmo. Ou mais simples, como disse a nossa Carla, Projeto Amave. E vai encontrar... Isso aí. Vai encontrar Projeto Amave e depois vê que é um grupo de amigos do ambiente da vida e depois vai abrir. Naveguem, viu? Naveguem à vontade. Depois falamos, dona Helena. Ok, tá bom. Naveguem à vontade e façam uma crítica. Olha, isso aqui podia melhorar, aquilo lá. Isso é muito importante, viu? Porque aquele site está em outras línguas também. Então, ele tem um conversor automático. Então, nós queremos espalhar para outros sítios, né, Carla? Esse conversor automático me irrita. Não é fácil, né? Toda vez que eu abro, ele abre em português, e aí quando forma, ele muda para o alemão. Aí eu fico, meu Deus do céu, o que eu quero isso em alemão? É por causa do IT, é verdade. Aqui em Portugal, quando eu abro direto em inglês. Aí depois eu tenho que ir lá abrir para o português. Quero em português.
Mas aí eu mudo o idioma rapidinho também, não tem maiores problemas, não. Muito bom, gente. Então é isso, minhas queridas. Olha, agradeço imensamente. De novo, tá? Não se... Se alguém quiser escrever um artigo, pode colocar ali para nós, que a gente vê. Sim, a Carol, ela não fala, né? Ela passa para mim, eu sou o médium da Carol, ela fica que nem um espírito aqui no meu ouvido e eu vou psicofonando. Se alguém quiser escrever alguma coisa... É para não dar microfonia, senão fica assim. Fala que eu desliguei. Tá bom, é só para não dar microfonia. Se alguém quiser fazer um relato dos trabalhos que vocês fazem, as meninas que são professoras junto à escola, quiserem fazer um artigo para a gente colocar no site, sintam-se, por favor, super à vontade. E Milena, eu sei que você vai dizer sim, né? Mas algumas mensagens eu quero colocar lá também, no site. É bom, é muito bom. Eu fico muito contente. Ótimo, é isso aí. Porque elas estão num grupo só de 114 pessoas, portanto é muito pouco. E dessas 114, a parte delas não leem. Uhum. Mas pode estar certa, Milena, que a semente voa e ela germina onde você menos imagina. E germina muito. Deus o ouça. Germina Porque muito. eu não consigo fazer mais nada. Agora estou a tentar fazer. Depois eu mostro-vos com o meu neto. Portanto, passo uma mensagem, ponho-lhe flores. E agora estou a tentar pôr música, mas não sabemos. E depois mandar para vocês. Isso é mesmo aquilo que eu adorava fazer. Para depois pôr no YouTube, mas eu não sei fazer nada disso. Mas manda que a gente faz. Só manda o conteúdo e deixa o resto com a gente. Sim? Sim. Ai, que bom! Porque a Milena é uma amante de plantas, flores e tudo que seja natureza. Eu sou da natureza, Mande Tá o bom. resto a gente faz. Ai, que bom, eu fico tão contente, já durmo melhor hoje. Então tá, minhas amigas. Que bom. Mas olha que é muito trabalho. Sim. É muita coisa. Sim. A gente faz aos poucos. Eu ainda mandei só 2 ou 3 coletâneas, mas elas são tantas. Vamos fazer um repositório disso. Escolhe o que quiser. Mas eu vou fazer, então, com as flores, com a mensagem, com a música não sei pôr. E depois vocês fazem o resto, que eu não sei. Combinado. Contratado. Okay. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Ai, que bom. Então, minhas amigas, boa noite, né? Vamos encerrando aqui para que vocês também façam os compromissos da noite aí, jantem. Gratidão imensa, tá? E até uma próxima, se Deus quiser.